Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais um encontro. Eu sou a Caroline Varani. Meninas, pode se apresentar. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Eu sou o Rafael Santos. Qualquer problema que vocês tiverem também durante o encontro, sou eu que estou conversando com vocês pelo WhatsApp. É só me procurar. E eu sou a Denise Gínio, tô aqui também, junto com a Carol e o Rafa, representando o coletivo Menelão de Teatro. Sejam bem-vindos. Bom, para começar, o aviso inicial é que esse projeto está sendo realizado por meio do edital de credenciamento de propostas artísticas e culturais para apresentações virtuais da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Caetano do Sul, tendo eu, Caroline Varani, como proponente, e tenho aqui na produção e como convidado o coletivo Menelão, do qual eu também faço parte. Algumas pessoas vão entrando, a gente deixou o link disponível na bio do coletivo Menelão. Caso vocês tenham alguém que queira participar e não deu tempo a gente fazer a inscrição, manda o link que a pessoa consegue entrar ali no meio da aula. Eu peço o favor para todos deixarem os microfones desligados, as câmeras também, para a gente não sobrecarregar a aula, a sala de aula, e aí não ter tanto problema de travar, enfim, esses problemas tecnológicos. Essa aula também está sendo gravada, como vocês assinalaram ali no formulário de inscrição, e depois ela fica disponível no canal do YouTube do Menelão para quem quiser rever. Ok? Bom, acho que são esses os recados iniciais. Raf, D, qualquer coisa, intervenha. Minha conexão hoje está meio travada, mas a gente segue. Primeiro, antes de tudo, antes de começar, de falar sobre o encontro, falar quem sou, antes de apresentar qualquer coisa, inicialmente, vou deixar vocês. Rafa pode soltar aí com um vídeo e uma questão, uma pergunta. O que você vê quando olha pela janela? Ampliar o olhar, deixar-se afetar. Vê. Repara. Nada é invisível aos olhos que se encontram disponíveis. A disponibilidade causa o encontro. Saudade dos encontros na rua. Como nos encontramos agora? Como eu me encontro? Como você se encontra? Já que não podemos estar na rua, vamos falar sobre ela. Já que não podemos estar no teatro, vamos falar sobre ele. O encontro fora da caixa falará sobre a rua e seus encontros e propõe despertar o seu olhar. Mostrar por meio de experiências vividas com o teatro de rua a importância do olhar, a importância de ver a vida que ninguém vê e a poesia escondida no concreto da cidade. Encontrar, conversar e refletir. O principal objetivo desse encontro é pensarmos as práticas artísticas, principalmente as teatrais, e realizadas em espaços externos a partir do despertar do olhar. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E agora eu peço para vocês uma atividade muito simples. Para quem tiver de fácil acesso um lápis, uma caneta, um pedaço de papel, ou quiser mesmo anotar
no bloco de notas do celular. Eu faço um convite para que vocês, aí nas suas casas, se dirijam até a janela mais próxima, de onde vocês estiverem, e me escrevam 3 coisas, assim. O que você vê quando olha pela janela? Quero que vocês olhem para essa janela e anotem 3 coisas. Eu vou dar um tempinho para vocês, de uns 3 minutinhos, e aí eu chamo vocês de volta, tá bom? Essa anotação não precisa ser compartilhada, pode ficar guardada com vocês, que a gente vai utilizar ela no final desse encontro, tá bom? Então, eu vou dar 3 minutinhos aqui para vocês, valendo a partir de agora. Cidade aqui, longe de mim, impedindo as mãos, imenso altar. Cidade aqui, se sob o sol, eu sou refém da paisagem. Eu sou cidade, me atravessou, cidade 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 me atravessou, das velhas trilhas a rebobinar, retorcer, tudo em prata, esse calor, longe dos pés, desfigurei da luz. Meus pedaços vão cobrir o chão. Não vai me enxergar, eu sou paixão. Cidade, um mau festim, ciscando em si, triste me mastiga, me refaz. Ok, vamos voltando. Vocês estão com as câmeras desligadas, eu vou pensar aqui na minha mente, eu acredito que todos já tenham voltado de suas janelas. Guardem essas anotações, depois do final a gente vai dizer o que fazer com elas. Bom, então eu vou iniciar agora o nosso encontro de hoje. Como eu já disse antes, eu sou a Carol, eu sou atriz, sou locutora e radialista, eu faço parte do coletivo Menelão de Teatro. Quando eu pensei esse encontro, quando eu enviei a proposta para editar desse encontro,
foi pensando em compartilhar, né, primeiramente em compartilhar as minhas vivências, né, na rua. Quando eu me formei, eu sou formada na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul, e lá, quando a gente termina o curso, a gente faz um trabalho de pesquisa teatral. A gente tem que escolher um tema, enfim. E na época, eu resolvi falar sobre justamente a rua e os seus encontros. Era o nome do meu trabalho, Por Onde Andei, a Rua e Seus Encontros. E aí, isso me fez pensar, porque eu nunca tinha registrado, eu já tinha trabalhava com teatro de rua já fazia um tempo, eu tinha passado por vários lugares, tido vários encontros que mudaram, assim, radicalmente a minha forma de ver a vida e de fazer teatro, né, de fazer arte. E eu nunca tinha registrado isso em nenhum lugar, não tinha um diário, nada, né. Então eu falei, poxa, é uma oportunidade de registrar e de também compartilhar com as pessoas. Eu percebia que aquilo era muito importante para mim, pensei que talvez fosse também importante para compartilhar com outras pessoas, principalmente dentro de uma escola, né, pensando na escola, geralmente as escolas não têm muita abertura para o teatro de rua, né, e na fundação era um desses casos, e eu sentia muita vontade de compartilhar isso com os outros estudantes também, para eles perceberem também a importância, né, na formação, não só artística, mas como humana, de se trabalhar na rua, de se ter uma experiência na rua, né. Então, o que eu compartilho aqui na minha parte de fala aqui, depois eu passo para dentro para o Rafa, são as minhas experiências que eu tive com o teatro de rua, com os encontros, né, com as pessoas que passam pela rua e com as pessoas que ali estão. Rafa, por favor, volta naquela primeira imagem, rapidinho. Não, isso. Quem consegue olhar para a própria vida com generosidade torna-se capaz de alcançar a vida do outro. Olhar é um exercício cotidiano de resistência. Essa foto eu tirei na Estação da Luz. Eu estava fazendo uma pesquisa de campo para um documentário, que eu vou falar a seguir, e Rafa pode seguir. Essa frase está no livro A Vida que Ninguém Vê, da jornalista, escritora, documentarista Eliane Brum. Esse livro foi muito importante para mim no meu início de abertura de olhar, né, de ver o que não se vê cotidianamente, o que se passa despercebido. E a Eliane trabalha muito com isso, né? Ela escreve muito sobre os desacontecimentos, aquilo que geralmente não é notícia, e esse livro é um livro premiado, enfim, ela é uma jornalista premiada, e o trabalho dela, ela tem coluna no El País, e o trabalho dela é muito voltado para isso, né? Para as notícias que não são notícias, né? Como diz aí nesse pequeno texto que eu falei para vocês, eu sempre gostei das histórias pequenas, das que se repetem, das que pertencem a gente comum, das desimportantes. O oposto, portanto, do jornalismo clássico. Usando o clichê da reportagem, eu sempre me interessei mais pelo cachorro que morde o homem do que pelo homem que morde o cachorro, embora acho que essa história seria uma história e tanto. O que esse olhar desvela é que o ordinário da vida é o extraordinário. E o que a rotina faz com a gente é encobrir essa verdade, fazendo com que o milagre do que cada vida se torne banal. Esse é o encanto de A Vida que Ninguém Vê, contar os dramas anônimos como os épicos que são, como se cada Zé fosse um Ulisses, não por favor ou por exercício de escrita, mas porque cada Zé é um Ulisses, e cada pequena vida uma odisseia. Então, esse livro, ele me despertou muito, eu sempre releio ele, é um livro que eu tenho sempre de cabeceira, e eu gosto muito do trabalho da Eliane. Eu sempre, quando estou em pesquisa de um novo processo teatral, eu sempre penso, deixa eu ver o que a Eliane já escreveu sobre isso, algo parecido, então eu sempre vou vasculhar na internet ou nos livros, vejo se de repente ela tem algo que me ajude nas pesquisas. Enfim, ela é muito incrível, para quem não conhece,
Muito legal, muito interessante o trabalho dela. E aí, esse livro, ele faz parte do primeiro espetáculo, pode passar, Rafa, em 2009, a Companhia Gris de Teatro, que é uma companhia que existe há mais de 25 anos em São Caetano do Sul, ela ganhou o prêmio Funarte de Arte na Rua, com o espetáculo Mauá Pirituba, o Expresso das Contradições. Esse espetáculo era um espetáculo que ele era encenado dentro do teatro, mas a pesquisa ela foi toda construída a partir dos encontros que os artistas da companhia tiveram com usuários do trem da CPTM e também com transeuntes no entorno das estações. E eles percorreram esse trajeto de Mauá, né, na cidade do ABC, até Pirituba, em São Paulo. E aí o processo de pesquisa foi conversar com as pessoas, principalmente as pessoas que estão à margem, as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né, essas vidas que ninguém vê. E além dessa pesquisa de campo, esse livro da Eliane Brum, A Vida que Ninguém Vê, também serviu como base de pesquisa para a construção desse espetáculo e das personagens. Em 2009, ganhando o prêmio da Funarte, depois de um tempo de apresentações do espetáculo dentro da USP, que é onde a companhia cedia, em 2010 a gente gravou um documentário, do qual eu fui produtora do documentário. A gente, com esse prêmio da Funarte, a gente decidiu, então, levar esse espetáculo para as ruas, né? E resolveu também registrar esse momento, como é que seria o encontro desses personagens que, né, com as personagens reais, né, vou botar aqui entre aspas, né. E aí a gente fez esse trajeto, tem esse mapa aí do itinerário, então a gente passou ali, ó, as apresentações foi em Mauá, Santo André, São Caetano, São Paulo, 2 em São Paulo, né, uma foi na Luz e outra no Parque da Independência, foram 3, na verdade, que teve Pirituba, que tá pequenininho, e no final a gente terminava com a exibição do documentário. Então a gente passou com o espetáculo em alguns lugares. Esse documentário está disponível no YouTube, é só colocar lá, Mauá Pirituba, uma viagem teatral, que é o nome do doc, e vocês encontram ele na íntegra no YouTube. E aí foi acompanhando o pessoal, o elenco, como eu tinha muita proximidade, porque eu fazia parte também do grupo, mas não estava no espetáculo, então isso me dava mais liberdade de estar dentro, né, de saber o que estava rolando e tal. Então foi acompanhando eles, pode ir passando, Rafa. Tem umas imagens que vocês vão ver agora, que eu tirei na época que a gente foi fazer visita de campo, para saber onde que a gente ia apresentar esses espetáculos, né. Então por exemplo, eu que era muito jovem nessa época, nasci e cresci, né, vivo em São Caetano desde quando eu nasci, né, então eu vivia numa imensa bolha, né, na minha vida ali, na cidade, onde tudo é muito bonito, e aí foi um momento que eu chamo do estourar da bolha, né, do despertar, foi quando eu parti para São Paulo e comecei a reparar que, por exemplo, chegando ali no Parque da Luz, né, aquelas senhoras que estavam ali sentadas, não eram senhoras que estão ali apenas no banco da praça tomando um sol, são senhoras que estão se prostituindo, né, são senhoras no entorno dos seus 40 anos, 50, 60 anos, estão fazendo programas por valores R$40, né, às vezes até menos, para poder ter o que comer ou dar comida para os seus filhos, né, e, enfim, coisas que eu, quando ia em excursão de escola, achava que eram só as senhoras ali sentadas tomando um sol na praça, né, então são coisas que a gente passa batido no cotidiano, a gente não abre o olhar, né, então, na época das apresentações, aconteceram muitas coisas que me marcaram também, todas essas, por exemplo, de ir divulgar o espetáculo e uma mulher parar para mim, isso foi em Mauá, falar para mim, o que
é teatro? E eu pensava assim, né, na minha cabeça tola, como assim a pessoa não sabe o que é teatro? E eu fiquei pensando, meu, como que eu vou explicar para uma professora o que é teatro, né? Então, assim, era cada visita, era cada andada, cada dia de apresentação, era um tapa na cara que eu levava, assim, tipo, para eu acordar mesmo para a realidade, para eu abrir o olhar. Se eu não quisesse, tipo, eu estava sendo forçada, né? Não podia negar aquele momento, assim. Então, foi um momento, assim, muito importante de eu encontrar uma realidade que era totalmente diferente da minha e falar, caraca, né? Tipo, caralho, como que eu vivi esse tempo, tipo, sem tocar nessas coisas, enfim. Então, foi uma quebra de preconceitos, de vários achismos, né? Enfim, foi muito louco, assim, me deparar com outras realidades e foi assim, muito, muito forte mesmo para mim. Foi muito, muito marcante mesmo. Então, eu comecei ali, o despertar do olhar. A próxima, estou aqui de olho no horário, senão não posso me estender. Em 2016, eu comecei a trabalhar na CET, na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, no setor de educação. Lá na CET eles têm um setor de educação, no qual eles contratam, não sei como está isso hoje, né, porque muda a gestão, muda totalmente, né, porque eu trabalhei na época de gestão Haddad. Sei que quando mudou a gestão, muitas coisas foram cortadas. Mas na época em que eu trabalhei, eles contratavam estagiários, né, alunos de artes cênicas, para fazer espetáculos e intervenções nas ruas, ônibus. A gente fazia também teatro empresa, fazia várias coisas. E dentro de todas as atividades tinha esse espetáculo que a gente fazia na rua, que era um espetáculo de rua, se falava sobre a importância do uso da bicicleta, né? E a gente foi apresentar nos locais, assim, o centro de São Paulo é um lugar muito louco, a gente sabe que é uma grande agitação, é uma grande corre-corre o dia inteiro de todos os tipos de pessoas, enfim. E ali aí em frente ao Teatro Municipal, onde a gente apresentou, e aí teve uma apresentação também que a gente fez na Praça da Sé, bem na frente ali da Catedral. Acho que foi uma das apresentações mais caóticas, assim, de intervenções. Então, por exemplo, de estar lá na Praça da Sé em cena e vir uma mulher, uma mulher em situação de rua me abraçar no meio da cena e gritando desesperadamente, Ana Paula Arósio, né? E aí, acho que não só o fato disso, de você ter uma pessoa, né, antes de eu ter qualquer atitude ali com essa mulher, uma pessoa de fora da produção que estava com a gente, pegar essa mulher e arrancar ela de cena, como se ela fosse, sei lá, estivesse chutando um cachorro de cena, né? Aquilo ficou em mim, assim, muito forte, assim, né? Porque estar na rua é você está compartilhando um espaço, né? Então, como é compartilhar esses espaços, né? Por exemplo, aí nesse dia da foto, a gente tinham 3 meninos que vieram, crianças, deviam ter em torno de 10, 13 anos no máximo, e eles vinham brincando, isso aqui, queriam pegar as coisas, a gente usava essas espadinhas de brincar, queriam brincar e tal. E, pô, eram crianças que estavam, tipo, com um saco de cola na mão. E aí, chegar para você e falar, perguntar, tia, o que vai rolar aí? Você fala, teatro, pô, que legal, quero assistir, não sei o que e tal. Então, você vê essas situações, essas disparidades, né? No final dessa apresentação aí também teve um outro senhor em situação de rua que veio até mim, uma outra colega de trabalho, ele veio chorando, agradecer pela apresentação, para falar que ele gostava muito de teatro, só que, né, como ele mora na rua, ele não tem dinheiro para pagar, vai ao teatro, então quando tem alguma coisa na rua, ele para assistir, ele gosta muito. Então, a rua te coloca em situações que você fala, né, eu falo, gente, toda apresentação é um tapa na cara, toda apresentação é um aprendizado. Então, eu acho que quando a gente faz teatro, faz pesquisa, acho que a gente, além de revisitar o teatro, né, revisitar o acadêmico, acho que a gente tem que revisitar também o humano, o ser humano, né? E esses encontros são muito potentes, assim,
e me marcaram demais, assim. Tanto que quando eu relembro, parece que foi ontem que aconteceu, já faz uma cota já que aconteceu, pode passar, Rafa. Aí, essa apresentação, quando foi em 2007, eu entrei para o grupo de teatro Impacto Fantasias, e a gente começou a fazer o espetáculo de Rua Dandara, que é uma adaptação do Megera Domada. A gente citou esse espetáculo pro Nordeste, fez uma comédia de costumes, e aí a gente recebeu um convite para apresentar lá no Teatro de Container, da Munzá, que fica lá no centro de São Paulo, na Luz. E esse dia a gente foi convidado pela Verônica, porque mesmo o container estando lá situado no centro, ele fica lá na Rua dos Gusmões, eles tinham uma grande dificuldade do pessoal que vive ali no entorno, ou mesmo que fica na rua, de entrar no container para assistir as programações, né? Então, eles estavam pensando em atividades que pudessem ser feitas na rua, né, espetáculos e tal, para poder chamar essa galera, para entrar no container, para assistir, falar, esse espaço também é de vocês, né, compartilhar. Então, a gente foi nessa apresentação ali no container. Esse dia que aconteceu nessa primeira apresentação, foi muito louco, a gente fez os portões abertos, a gente apresentou ali no gramadinho do container, mas as pessoas não entraram, entrou muito pouca gente, e as pessoas em situação de rua ficaram do lado de fora, acompanhando pela grade, mas que houvesse um convite de adentrar o espaço, portões abertos, né? Então a gente se liga que, né, quais são esses portões invisíveis, não importa o portão físico, tá ali aberto, né? Tem um outro portão, uma outra barreira muito maior, que faz com que essas pessoas não entrem, né? E aí, depois dessa apresentação, a gente foi chamado novamente para apresentar, só que numa tentativa diferente. Tem o Atende, ou tinha, né, que acho que as coisas mudaram muito desde quando a gente fez essa apresentação aí. O Atende, ele oferece, como se fosse um albergue, né, ele foi feito, nessa época, eu vou falar dessa época que a gente foi para as pessoas em situação de rua, usuárias de crack, enfim, tem banheiros, tem beliches, para a pessoa poder pernoitar, dormir, e medicamento para quem tiver receita e tal. Então, a gente fez uma apresentação dentro do Atende, né? Até o Rafa estava nessa apresentação com a gente também. A gente fez uma apresentação dentro para a galera que é atendida nessa unidade. E nesse dia aconteceu de tudo, assim. Tanto que a gente está com metade do figurino, que foi um dia assim, que a gente chegou, era realmente um dia para não acontecer essa apresentação. Choveu, caiu um temporal incrível, assim, que ventou, e aí a gente estava com metade do figurino, não sabia se a gente terminava de se trocar, se a gente se apresentar ou não, o que a gente resolveu fazer? Vamos fazer. Depois do temporal, vamos fazer de tênis dentro que a gente está, o cenário não dá para pôr no chão porque ia molhar, porque a nossa lona era feita de filtro de café, e não podia molhar. Falou, beleza, tem uma mesa aí? Tem. A gente pegou uma mesinha de plástico, botou o que era o principal, que é instrumento musical, coisinha assim, botou em cima da mesa de plástico, ficamos com o nosso tênis mesmo, metade da maquiagem, e bora apresentar, do jeito que deu. E essa apresentação foi muito incrível, foi essa apresentação, na verdade, foi o estopim para eu resolver registrar tudo o que tinha acontecido. E esse dia foi muito, muito impactante, assim, pela situação das pessoas que lá vivem. A gente chegou num momento também sabendo que esse Atende ia fechar, ele ia mudar, ele ia passar a atender apenas 100 pessoas, né, 100 homens, não ia atender mais a quantidade de pessoas que atendia, né, a gente ficou pensando, e as mulheres para onde vão e o resto das pessoas, enfim. Hoje, até onde eu sei das últimas notícias, eu acredito que esse Atende vai fechar, porque essa área sofre muito, esqueci a palavra agora, me lembra da palavra, lembrar da palavra, qual a palavra? Imobiliária, não sei o que, imobiliária. Especulação imobiliária. Especulação, é essa palavra. Obrigada, produção. Aqui, adoro essa produção. Especulação imobiliária, uma região de muita especulação imobiliária, então esse Atende está sempre ali, tipo, no vai ou racha, né? Então, eles reduziram a quantidade de pessoas que eles atendem, e agora a gente, né, não se sabe, né? Até o próprio teatro de container sempre sofreu essa pressão, né, estando ali nessa região, mas enfim.
E esse dia da apresentação foi muito louco pra gente, assim, que estava nessa situação, mas foi incrível, a troca, o espetáculo correu tudo bem, as pessoas, tipo, houve uma troca muito incrível com as pessoas que estão ali, e é uma situação, assim, foda, muito foda, mais um tapa na cara que eu levei e voltei pra casa, tipo, baqueada, assim, de ver, a gente chegou a conversar com algumas pessoas lá, né, tinha um cara lá que a gente chegou, ele era maquiador, e ele falou que ele sabia fazer maquiagem artística também, e ele fazia produções tipo. Mas ia fazer bomba caseira, coisas de efeitos especiais para cinema e tal, enfim, várias coisas. E, enfim, você fala caralho, né, meu? Tipo, são quantos talentos, né? Quantas pessoas não estão ali, né? Enfim, nessa situação, como, né, as pessoas chegam até ali, né? Na situação de rua, né? Você pensa que ninguém está em vão, né? Principalmente agora que a gente está passando essa fase de pandemia, né? E a gente pensa, né? Muita gente precisou mudar, entregar casas, apartamentos, voltar, enfim. É uma situação que ninguém está livre, né? De estar na rua, de ir para a rua, né? Enfim. Vamos seguindo. Eu já estou estourando o horário. 2018 tem um núcleo, não parece, mas tem um núcleo de teatro de rua na Fundação das Artes. Esse núcleo de teatro de rua, ele se mantém, né, pelo próprio professor, que é o Pedro Alcântara, e os alunos que ali compõem esse núcleo. Né, o Rafa e a Dê também já participaram desse núcleo, eles também se formaram na Fundação das Artes, mas passaram logo, acho que pegaram logo no começo, né, gente, do núcleo, né? E então os alunos vão se formando, vão saindo, outros alunos vão entrando no núcleo, enfim, mas é um núcleo que sobrevive, que resiste ali dentro por causa dos alunos e do professor. E aí é muito louco você vir, por exemplo, para São Caetano fazer um espetáculo, né? É muito diferente você apresentar lá na Praça da Sé e você vir apresentar aqui, sei lá, na Praça das Figueiras, em São Caetano. É muito louco, assim, a diferença, né, de comportamento das pessoas, né, da cidade. Eu, quando eu apresentava em São Caetano, me sentia numa caixa preta, fazendo espetáculo no teatro, porque intervenções são muito poucas, as pessoas que param para ver mesmo são pouquíssimas, né? Isso me faz questionar ali, né? Se isso é algo das cidades, né? O que suas cidades estão construindo como políticas públicas culturais, né? O que essas cidades promovem culturalmente, né? Esses municípios promovem, né, de atividades, o que permitem, o que não permitem, o que acontece? É que as pessoas estão desacostumadas a ver teatro na rua e não param para ver, ou vai ter mais o que fazer, não vou ficar assistindo esses jovens aqui na praça, enfim, são muitas questões que se levantam aí. E uma escola a Fundação das Artes tem mais de 50 anos, né, de existência, e cursos de música, dança, artes visuais, é uma escola super reconhecida, né, e aí, a que ponto está o núcleo, né, qual é o investimento que a escola tem neste núcleo de teatro de rua, né, há um investimento, né, eu considero que o teatro de rua deveria estar na grade curricular das escolas, né, de todas as escolas que se propõem a fazer artes cênicas, enfim. Porque eu acho que é muito importante, tem uma importância, principalmente quando está em fase de formação, ter essa experiência, né? Não que, você tem que gostar, todo mundo que faz teatro tem que gostar da rua, tem que fazer rua, mas é de extrema importância ter essa vivência, né?
E aí eu nunca entendi, passando pela escola, eu nunca entendi, assim, o por que não se valoriza esse núcleo, né? Que é muito importante. Eu via nos outros alunos, né, que estavam comigo ali no núcleo, a diferença que era, observando depois eles em exercícios de outros períodos, a diferença deles antes e pós-núcleo. Era muito diferente, você percebia nos alunos. Bom, 2019, agora a gente começa a falar um pouco, não só sobre os encontros na rua, mas também sobre a cidade em si. Em 2019, né, o grupo de teatro Impacto Agazias, na qual eu fazia parte, a gente ganhou o Fomento, o edital de Fomento à Periferia. E aí a gente adentrou Heliópolis, que é onde a companhia tem a sede, para fazer o espetáculo Cidade do Sol, uma homenagem à Menina Luz. É um espetáculo para falar um pouco da história do Heliópolis, sobre um feminicídio que aconteceu em 99, que mudou todo o rumo dessa comunidade, né? E se pautou muito depois, a partir disso, na educação. E aí, a gente adentrando ali a comunidade, né, o Heliópolis, como é passar, né, por essas casas, por esses muros, como é essa arquitetura, né, além das pessoas que ali vivem, como que essa arquitetura mexeu com o nosso projeto. E aí a gente queria fazer esse espetáculo itinerante dentro do Céu Heliópolis. Essa foto, a gente fez uma intervenção, né, durante o processo de pesquisa, uma intervenção que a gente foi andando, a gente foi a pé do Céu Heliópolis até a Figueira das Lágrimas, e fica uma árvore bicentenária que fica ali próximo ao terminal Sacomã. Então, a gente fez o cortejo das viúvas das lágrimas. A gente foi andando, fez todo esse percurso de ida, ali em passos lentos, né, em câmera lenta. Foi uma experiência muito louca, né, de como essa cidade, né, Heliópolis é uma comunidade que pulsa muito, assim, de todos os lados, é frenética, assim, tem muita energia. E aí, como que era a gente dando esses passos lentos, no meio dessa energia frenética, e carros passando, né? Foi uma experiência, assim, muito legal. Essa foto foi de dos experimentos que a gente estava fazendo lá dentro, de investigação de espaços, onde a gente poderia fazer o espetáculo, né? Como conversar com essa arquitetura do Céu Heliópolis, que é um lugar tão grande, tão bonito, e comportam escolas lá dentro, laboratórios, e aí já começam fotos da apresentação. Então, a gente começava nessa praça, que era ao lado de uma quadra, tá? Porque as costas eram uma escola, né? Então o público chegava, era recebido. Então, como que é transicionar também esse público de um espaço para o outro, e sempre é um espaço que tem muitas crianças, de fazer apresentação de sábado e domingo, e aí tem brinquedos, enfim, a galera tem piscina, então a molecada vinha para brincar, vamos jogar bola na quadra, né? Então, pode ter muita criança. Então, é criançada ainda acompanhando, quero brincar, e como é que é interditar a piscina, ter que tirar as pessoas da piscina para a gente fazer a cena e volta as pessoas para a piscina, né? Então, tira de um espaço, volta para o outro, como é fazer isso sem perder o público nesse meio do caminho, né? Porque aí também tem as intervenções do sol, né? Fala que o nome do espetáculo Cidade do Sol veio realmente para definir o que ele era, muito sol. A gente fez em dias de sol muito forte o espetáculo. Então a gente tentava usar toda a arquitetura assim, possível que a gente conseguia, né, nessa trajetória. Então aí era uma cena que o público aí no começo ficava na parte de baixo, né, com a gente, e depois a gente convidava para o público subir, e eles assistiam de cima a cena que estava rolando na parte de baixo, né. Então são duas visões da mesma cena aí. Lá tem, aqui é perto da piscina, que a gente fazia brincadeiras,
Lá a gente, como transformar um mar, né, o público em mar, fazer o público adentrar ali nesse nosso mar. Então era um tecido que ia e o público agitava com as mãos esse mar, né? O público, como é que faz para o público entrar nesse espaço, né? Aceitar essa brincadeira de tipo, estou no mar, né? Que era uma parte que a gente dividia o público entre homens e mulheres. Com as mulheres a gente entrava num lugar, num aconchego, que a gente servia um chazinho e compartilhava histórias. E aqui era um espaço muito legal que tinha era um museu de arte de rua, e a exposição que estava lá era sobre mulheres de Heliópolis, né? A artista registrou fotos dessas mulheres, colocou nesse muro, e no outro muro que eu não coloquei foto aí, no outro muro tinham frases, né, das mulheres. Enfim, a gente utilizava essas frases em cenas, né? Então, como também, além das pessoas que estão ali, né, no momento do espetáculo, como utilizar também essa arquitetura a favor do espetáculo, essa arquitetura conversar também com o que está sendo proposto ali, né, do espetáculo, né? Às vezes, a gente, às vezes, pouco precisava falar, tem essa cena aqui, pouco se precisava falar, era uma cena que elas estavam com as bocas tampadas com fita crepe, a gente ia lá, tirava. Então, tinha muitas cenas que a gente precisava falar muito. O próprio espaço já denunciava isso, né? Então, é algo também que a gente não, estando dentro da caixa preta, a gente fecha o nosso olhar, né? Então, estando num espaço aberto, como que a gente abre o olhar também para esse espaço, como a gente utiliza esse espaço para ajudar no diálogo do que a gente quer dizer. Então, agora falando sobre imensidade, enfim, sobre os encontros, eu vou chamar o Rafa, que o Rafa agora começa a falar sobre o Menelão. Eu não falei sobre o Menelão, também cheguei a entrevistar o Menelão na época, para minha pesquisa, mas eu deixei porque eles vão falar sobre as aventuras com o Menelão e os espaços. Então, Rafa, com você. Obrigado, Carol. Boa noite a todos e todas, novamente. É sempre muito interessante ouvir os atravessamentos possíveis pela rua, e eu acho também que eu venho com uma narrativa de uma chegada, né, daquilo que a gente chama no teatro de rua de chegança. Talvez a narrativa que eu venha a construir aqui com todos e todas da ideia de como um grupo vai para a rua, quais são as condições, e aí eu trago sempre algumas perguntas comigo, eu compartilho, do tipo, pensar quais os motivos que levam os grupos a chegarem na rua, se isso é uma opção estética, se é um posicionamento político. E eu acredito que, observando a trajetória do Menelão, eu consigo ter algumas conclusões também. Bom, rapidamente, o Coletivo Menelão de Teatro é um grupo de São Bernardo do Campo, que nasce no ano de 2012. Dezembro de 2012, e o primeiro espetáculo se chamava Tá Rindo do Quê? E nessa foto que vocês estão vendo, a gente já está em uma caminhada que já havia acontecido. Essa foto ela já é em 2013, na verdade em 2014, quando a gente fura a bolha. Então, rapidamente, eu vou trazer aqui uma ideia de como o Menelão começou, se não dentro da oficina, de uma oficina gratuita que era oferecida pelo Ponto de Cultura Consorte, naquele momento onde a gente tinha uma agitação cultural vinda também do governo federal, né? Outros tempos. Dentro do projeto Cultura Viva do governo federal, havia uns pontos de cultura que possibilitaram diversos espaços do Brasil
a receberem pessoas para formações diversas. Então, eu sou oriundo também desse encontro, né, de estar em um espaço que se propunha a comungar com diversos tipos de arte e oferecia oficinas. Abro um parênteses também, porque eu sou de uma cidade, São Bernardo do Campo, que tem muito tinha, né, na verdade, muito esse caráter formativo, de iniciarmos em oficinas culturais. E mais à frente a gente vai falar um pouco sobre arte pública, mas eu acho também que isso dá o tom do trabalho que o grupo vem a fazer. O Coletivo Menelão de Teatro, inicialmente, queria fazer um espetáculo para palco, mas para pleitear um palco na nossa cidade, a gente não conseguiu na época. Então, o que acontece é que a gente obrigatoriamente vai para os ditos espaços não convencionais. O nosso primeiro espetáculo, ele nasce dentro de um prédio, na Avenida Capitão Casa, ocupando o telhado do prédio, né, um espaço de serviço, que era onde a peça começava, levando o público em itinerância para dentro de uma sala, sendo então a sala comercial, onde ficava o ponto de cultura consorte, e depois também levando o público para alguns outros espaços externos, né? Então, essa experiência é um boom que acontece ali, de uma pesquisa ética, estética, política, e que me vem, assim, a dizer que não foi por uma opção nossa, né? O Sérgio Zanchi, que está aqui na sala com a gente, naquele momento era o professor e diretor da montagem, Tá Rindo do Quê?, que trazia como dramaturgia recortes de peças de Plínio Marcos para discutir a violência urbana, né? E, bom, esse é um resumo de como tudo começou. Essas fotos, né, tanto essa anterior, que, como vocês podem ver aqui, nós estamos no Teatro Cacilda Becker, essa também, que é uma parte da instalação da nossa primeira cena, ela está também nos vidros do Teatro Cacilda Becker, em uma terceira temporada desse espetáculo, do Tá Rindo do Quê? E nós conseguimos chegar até algum teatro da cidade, né? Se não algum teatro, como 3 teatros da cidade. Curiosamente, a gente foi contemplado pelo extinto programa VAI, né, da Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo, e circulamos com o nosso espetáculo, e aí ficamos pensando nesse momento também. Poxa, o espetáculo que se propõe em espaços, naquele momento que eu chamava de alternativos, agora ele vai para o teatro? Não, ele não vai para o teatro. Então, a gente desmontou também todas as estruturas de uma possibilidade de palco italiano e fizemos no entorno, mapeamos o entorno e fizemos um espetáculo que desmontava o palco, também para discutir essas questões que envolvem, né, essas questões estéticas mesmo. Para nós, naquele momento, depois de ter passado por um não ter teatro, não fazia muito sentido utilizar o palco para o espetáculo. Que vocês podem ver também o público sempre muito próximo da cena que o Menelão constrói, em todos os espetáculos. Eu costumo dizer que é como se fosse um imã que a gente tem. A gente não... eu brinco, né, uma brincadeira que eu digo que eu não sei se nós conseguiríamos fazer uma peça para palco. Aqui também, estamos aqui ali no foyer, né, na entrada do Teatro Cacilda Becker, na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Aqui já é uma imagem a cena era Dois Perdidos Uma Noite Suja. Aqui atrás vocês conseguem ver a Avenida Capitão Casa, onde a gente fazia, né, nas muretas, a gente trazia esse universo do Plínio Marcos, trazia essas discussões, e o público um pouquinho mais apagado aqui à direita, né? Nós construímos, nesse primeiro espetáculo, uma ideia tínhamos cadeiras, a gente estava em uma investigação estética bem interessante junto ao Sérgio. Boas lembranças desse momento. Já que a gente está ali nos arredores do antigo Centro Livre de Artes Cênicas, do Abílio Pereira de Almeida, o teatro em São Bernardo do Campo, no Baeta Neves. Fizemos
toda essa desmontagem, né, dessa ideia desse teatro, e com muitas histórias atravessadas. Eu acho que a Carol traz essa ideia do encontro. O Tá Rindo do Quê também teve muitos encontros e muitos choques, né? A gente teve pessoas em situação de rua adentrando a cena para trazer discursos que estavam ali sendo por nós interpretados. Em dado momento, a gente via a realidade atravessar a cena, principalmente no bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, quando a gente fez esta apresentação aqui onde estou eu e a Denise, né, ali no prólogo de Dois Perdidos numa Noite Suja. A gente teve um encontro que nos trouxe muita reflexão, né, uma pessoa, né, uma pessoa em situação de rua adentrou a cena e atravessou a ponto da gente pensar se a gente continuaria, porque ele concluiu a cena, né, o que o Plínio Marcos diria ali naquele momento. A Carol deixou isso registrado no trabalho de pesquisa teatral dela, e quem quiser dar uma olhada depois, a gente pode disponibilizar. Esse momento do Menelão eu considero como um choque também, assim, para a gente tomar algumas decisões que vinham à frente. Nosso segundo espetáculo, que já é esse aqui, dessa fotinho cheia de gente, nós estamos aqui no Sesc Santo André, e é um espetáculo que, em um segundo momento, o Menelão é contemplado também por um edital público. Nós fomos contemplados em 2014, quando nós fazemos a circulação pelo VAI de São Bernardo, a gente recebe a notícia da aprovação no PROAC Primeiras Obras, o Programa de Ações Culturais do Governo do Estado de São Paulo, para montar uma adaptação de A Padaria, do alemão Bertold Brecht. Também com direção do Sérgio Zanck, que está aqui na sala, e temos aqui algumas imagens. O espetáculo ele estreou em 2015, e ele percorreu em uma caravana pelas 7 cidades. Aqui nós estamos em São Bernardo do Campo, aqui tem a nossa querida escadaria da Praça da Matriz, aqui na Praça 15 de Novembro, em Mauá, onde estreamos, e o espetáculo também com olhares diversos, um espetáculo que foi construído pensando em uma ideia diferente do Tá Rindo do Quê, portanto, a gente traz expedientes de teatro popular, onde o público escolhe também o ponto de vista ali, né, eu posso sentar, eu posso estar em volta, eu posso passar, tudo que o teatro popular ali nos oferece. E aí a gente ganha também esses registros de fotógrafos e fotógrafas magníficos que estiveram com a gente. Essa aqui foi a nossa estreia, e como toda apresentação, a gente está ali suscetível ao que eu chamo de... Para mim, é como se fosse uma bênção, na verdade. Quando alguém traz para nós a ideia de contestar uma cena ou interferir nessa cena, não vou dizer que é tranquilo enquanto ator, né? Mas a gente treina bastante o nosso olhar justamente para estar poroso para esses encontros. E aqui a gente tem o registro do dia da estreia, onde a gente teve esse rapaz aqui que entrou em cena, inclusive realizou a cena com a gente. Então ele estava ali junto com as máscaras do corretor imobiliário Flan, e ele realizou a cena junto com a gente, foi muito, muito interessante. Outros carinhas que sempre aparecem são esses aqui, né? Os nossos amigos, os cachorros que estão ali, às vezes eles entram em cena e eles permanecem. Eles continuam e constroem a trajetória das personagens, interferem, param, a peça é deles. Esse aqui foi em Rio Grande da Serra, já um pouco para o fim da circulação, do Pão e Circo, pelas 7 cidades. Aqui foi ele estava persistente, estava participando bastante. Essas máscaras aqui, eu acho que dentro da proposição do espetáculo, elas chamam também os cachorros, elas sempre têm surpresas quando elas aparecem. A gente está aqui com a Rosana Rox,
na sala, e ela que interpreta hoje em dia uma dessas figuras. Aqui mais esse carinha que esteve com a gente. Aqui já na última apresentação em Diadema, em meio a uma feira, o Circo tem essa característica, né, de, apesar de uma estrutura grande para a apresentação, está sempre em diversos espaços. Essa foi a última apresentação da circulação pelo PROAC Primeiras Obras, em 2015, e a gente estava na feira da Praça da Moça, ali construindo a cena com todo mundo, inclusive com esse carinha aqui, que ficou com a gente. Aí tantos olhares, sempre diversos, né? Pessoas que passam, encontros também muito interessantes para essa obra, né? A peça, ela não é uma peça infantil, mas ela é uma peça para todos e todas. Chama muita atenção das crianças que constroem a cena ali, vendo a dialética, né? Vendo as contradições que o Brecht nos oferece, que a gente mantém na nossa adaptação. É sempre bem interessante esse encontro também com as crianças. Aqui a gente já está na Favela do Sapo, em São Bernardo do Campo, onde acontece o Cine Sapo, organizado por artistas de circo. Nós estamos em um outro espaço também bem peculiar, de um acontecimento onde nós apresentamos dentro da Cadeia Velha de Santos, pelo festival mais antigo do Brasil, né? O FESTA, Festival Santista de Teatro. A gente pegou um dia de chuva, então a Cadeia Velha, ela serve como centro cultural ali na Praça dos Andradas, em Santos, e para a gente não cancelar a apresentação, a gente apresentou dentro de uma das celas que servem hoje em dia como centro cultural, mas que trazem também essa carga, né, do que aquele espaço foi um dia. Mais alguns registros na Cadeia Velha de Santos. Aqui a gente já está em um momento também onde eu acho que muitas reflexões surgindo, principalmente de posicionamento ético, né, de existência do grupo. Em eu acho que foi em 2016, quando as escolas foram ocupadas, né, no Brasil inteiro. A gente foi em uma escola no Ipiranga, e eu acho bem significativa essa foto, porque a gente estava ali sem a nossa estrutura, a gente pegou uns bancos e construiu a cena, então, e fizemos, né, para que a peça dialogasse ali com aquele momento de discussão fervorosa entre os estudantes. Na mesma condição, a gente esteve também na ocupação Povo Sem Medo, aqui em São Bernardo do Campo, ali próximo, quem é aqui de São Bernardo, próximo à Scania, né, foi uma ocupação que trouxe muitas reflexões sobre moradia aqui na nossa cidade, muitos acontecimentos, e na mesma condição nós visitamos, né, foi um momento de muitos atravessamentos, de muitas perguntas sobre o trabalho que estava sendo construído ali, sobre a trajetória que o grupo constitui. Aqui no Sesc Santo André, a gente tem uma primeira cena do Pão e Circo, onde a gente vende pães para o público. A troca de uma moeda de qualquer valor, né? Aqui as crianças em Rio Grande da Serra, disputando com o sol, como a Carol disse, lá na Cidade do Sol, o teatro de rua, ele vai estar ali lidando com outras energias, né? Não temos alguém para ajustar o sol para a gente, então a gente vai com o tempo que tem, e somos atravessados por isso também. Aqui também, bom, essa foi a trajetória um pouco do Pão e Circo, né? É um espetáculo que ainda está em repertório e que traz muitas reflexões para o grupo até hoje, porque é uma discussão sobre viver às sombras do capitalismo, e eu também acredito que é quando o grupo começa a pensar de uma forma mais madura a ideia política de estar na rua. Nosso terceiro espetáculo, que eu chamo de brincadeira, né? É uma brincadeira que a gente faz. Se chama Treinalhaço, a competição de quem erra mais. Aqui também a gente está no Festival Santista de Teatro, na edição 60, eu acho.
na Praça dos Andradas, e é um espetáculo de palhaçaria clássica, onde a gente traz apenas algumas esquetes já conhecidas, mas que nos coloca em contato com outro público, né? Um público que dialoga ali com aquele carisma da palhaçaria, que nos coloca em treino constante também, para estar na rua, né? Eu acho que o estado de atenção, ele é bem-vindo para esse espetáculo, assim, né? Ele sofre muitas interferências. O palhaço e a palhaça sempre vão estar diante a muitas interferências, né? Justamente por esse carisma. Mais um pouquinho aqui de Treinalhaço no Festa, momento de estreia, foi a primeira apresentação, essa fotografia do Sérgio Zanck, que também no Festa, foi muito importante para a gente estar lá, para dar início. Olhares do público sempre, acho que é a maior troca. Bom, antes de passar a fala para a Dê, né, eu acho que a gente vendo as imagens, a gente pensa muito nesse sentido estético, né, que quando a obra vem para a rua. A princípio, se o Coletivo Menelão de Teatro nasce em um espaço onde a gente discutia a cena, né, dita, feita em espaços não convencionais, nos últimos tempos a gente vem colocando aspas nesse não convencionais, né, e visitando a história do teatro para pensar se estar na rua não é voltar à história do próprio teatro, né, quando nasce, os históricos que a gente tem na Grécia Antiga, e aí a gente, não só a gente, né, a gente atravessado por várias outras pessoas, porque imaginem só uma trajetória assim, feita na rua, e com uma produção intensa também, né, estar na rua às vezes demanda uma produção elevada à 10ª para que as coisas aconteçam. A gente vem discutindo a cena não para espaços não convencionais. A gente vem se perguntando por que não convencionais? Não convencionais para quem? Então, a gente vem pensando essa cena para espaços, então, democráticos. Se antes não convencionais, hoje, espaços democráticos. Bom, agora eu vou chamar a Dê para falar um pouquinho sobre os próximos processos. Muito obrigado. Olá. Bom, vou retomar aí, então, seguir de onde o Rafa parou. E aí eu vou falar sobre o nosso último trabalho, concluído, né? Há controvérsia sobre essa conclusão, porque eu acredito que é um espetáculo que ele nunca se conclui, mas vamos pensar que aqui, depois de toda essa trajetória que o Rafa narrou, né, desses encontros na rua, de toda essa circulação que a gente teve, a gente começa a amadurecer algumas coisas e buscar outros caminhos, né? Então, vamos pensar que é um carro encostando um pouquinho na BR para rever algumas coisas, rever os seus conceitos. E aí a gente chega nesse momento, né, onde a gente já tinha circulado muito com o Pão e Circo, tido experiências muito atravessadoras, não só com a cena, mas também com a nossa visão política, enquanto artistas de teatro, trabalhadores e trabalhadoras de teatro, né? E aí a gente começa a ir um pouco para dentro, acho que muito por um momento de conjuntura de Brasil, né? E ali em 2018, mais ou menos, se não me engano, né? Rafa e Carol, acho que foi 2018, né, que a gente começa. Sim, 2018. A gente começa a buscar alguma coisa nova, um trabalho novo. E aí, a partir de um exercício bastante terapêutico, a gente começa a revisitar a história do grupo, para saber quais rumos a gente tomaria a partir dali. Essa experiência na rua, toda essa trajetória que o Rafa narrou aí do Menelão,
a gente encontra muita beleza, mas também tem muita dureza nessa trajetória. E, bom, o Coletivo Menelão nasce e é batizado, né, com o nome de um dos palhaços do texto Balada de um Palhaço, do Plínio Marcos. E, nesse momento, acho que a gente se volta para esse nome, Menelão. Acho que algumas pessoas devem conhecer esse texto, mas para quem não conhece, ele conta a história de dois palhaços de um circo já antigo, tradicional, e os palhaços são Menelão e Boboplin. Eles são meio que um duplo de uma pessoa só, de um artista só, enfim. Há várias interpretações sobre esse texto. E ele fala muito sobre a condição do artista na sociedade. E o Menelão, por algum acaso, ele é o palhaço, eu não diria um vilão, mas ele é o palhaço ranzinza, capitalista, ele fala muito palavrão, ele bate no parceiro dele de cena, ele chuta, ele arregaça ele. É um palhaço bastante amargurado. E o Boboplin é o duplo dele, é o palhaço que está em busca de uma alma. E ele passa o texto inteiro nessa crise de ser um palhaço que está buscando sua alma, enquanto o Menelão só coloca ele para baixo e diz: que coisa é essa? O show tem que continuar, vamos aí, o palhaço tem que fazer o público rir, tem nada do que buscar alma. E aí, bom, nesse momento, acho que a gente estava buscando a nossa alma, né? Acho que todo esse rolê duro dessa trajetória, do lugar onde a gente está inserido, nós somos um grupo que a gente não se deslocou para a capital, né? Como acontece com muitos artistas, por conta da oferta de trabalho, né? E nos mantivemos aqui no ABC, em pesquisa sobre o ABC. Pão e Circo fez todo uma trajetória buscando outros artistas e formas de produção no ABC, né? Nós circulamos as 7 cidades, conversamos com todos os artistas, fizemos um chamamento, discutimos políticas públicas para o ABC, e tudo isso também, de certa forma, nos endurece no nosso fazer artístico, às vezes, e a gente precisa retornar para algumas coisas. E eu diria que esse espetáculo, esse nosso último espetáculo, que se chama hoje A Cigana, o Palhaço e o Astronauta, ele é quase que um espelho do Tá Rindo do Quê?, o primeiro espetáculo do Coletivo Menelão, onde a gente olha não mais para o Menelão, o palhaço ranzinza, mas para o Boboplin, né? Então, Rafa passou umas fotos anteriores, que eram do começo do processo, né? Dos nossos primeiros experimentos, né? Aí na UFABC, a gente se debruçou um pouco sobre uma leitura dramática do Balada de um Palhaço e uma instalação com toda a nossa história, todos os nossos adereços e parte de cenário. E a gente começa, a partir daí, uma investigação sobre essa condição do fazer artístico nos tempos em que vivemos. Pensa em 2018, como não estava aí o nosso Brasil, a nossa sanidade mental, não é mesmo? Enquanto artistas, com tudo que estava acontecendo. Bom, de lá para cá, as coisas pioraram um pouco. E aí a gente começa nessa pesquisa dentro da UFABC, que é o lugar onde nós estamos sediados hoje, né? Desde 2017, a gente realiza ensaios, atividades e aberturas de processo, apresentações dentro do campus de Santo André, da Universidade Federal do ABC, através de uma parceria com a PROEC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. É uma parceria que se estende a muitos grupos e artistas do ABC, e é de extrema importância, porque, se um lado, as prefeituras, os espaços públicos das cidades acabam limitando os acessos dos artistas que pertencem à região, a UFABC acolhe, né? E foi exatamente assim que a gente chegou na UFABC, no momento em que fomos desabrigados de um espaço público da cidade, e no desespero de um grupo que tem, enfim, andaimes e trocentas coisas de adereços cênicos, a gente encontrou refúgio na UFABC e estamos lá, e é uma grande parceria muito importante. Essa foto aí, que a Carol tá trocando uma ideia com uma galera, é uma foto da primeira abertura de processo da Cigana, o Palhaço e o Astronauta, que até então não tinha esse nome, se chamava Experimento Boboplin, porque a gente estava muito
pesquisando ainda o duplo do Menelão, o Boboplinho, o Palhaço em Busca de uma Alma. E nesse momento a gente recebia o público no saguão de um dos prédios da UFABC, que é o prédio onde a gente ocupa, né, tem os nossos, guarda todas as nossas coisas e realiza os nossos ensaios. A gente guarda tudo no 11º andar, então aí tem até uma foto de uma cena no elevador, porque a gente fez todo um percurso com o público, e retornamos a essa ideia de itinerância, que tinha no Tá Rindo do Quê, né, uma itinerância num prédio, que não foi feito um espaço, né, não convencional, como o Rafa falou, entre muitas aspas, mas um espaço democrático, uma universidade pública. Aí é uma cena dentro de uma das salas da UFABC, uma das salas de aula, e já nesse experimento, a gente percebe a relação com o espaço que a gente cria, né? Essas duas fotos em janelas, então, esse olhar que a gente começa a ter já diferenciado, né? E muito naturalizado já no nosso corpo, no nosso fazer, para o espaço onde a gente está, né? É uma janela, é uma sala de aula, nós não estamos em outro lugar, nós estamos aqui, na sala de aula, na universidade, em Santo André. E eu acredito que essa visão, né, esse olhar para o espaço e para essa dramaturgia do espaço, da memória dele, é um olhar que a gente traz da rua, é um olhar que a gente foi ampliando na rua, porque se você não amplia esse olhar na rua, a cidade te engole, e engole por inteiro, e aí a gente acaba trazendo isso para o espaço fechado também. É como se, uma vez que esse olhar é despertado no seu corpo, não tem como voltar atrás, né? Então, é um espetáculo que ele acaba seguindo por um caminho de muita interação com o público também. Eu brinquei no começo que ele nunca vai ser terminado, exatamente porque a dramaturgia e a encenação são porosas. A gente necessita do encontro. Se não há encontro com o público, não há espetáculo. E todas as cenas, elas têm dinâmicas muito abertas para que o público faça o espetáculo junto com a gente. Essa foto aí sou eu e a Carol em uma cena que a gente levou, quando a gente estava experimentando ainda muitas coisas, para um sarau da USCS, da Universidade de São Caetano. E a gente tem uma virada muito intuitiva no meio desse processo, que até hoje é muito... A gente não sabe explicar muito bem, mas eu acho que é aquele momento em que a gente está meio antenadinho, a nossa anteninha está ligada, e a gente fica captando algumas interferências. E da condição do artista, a gente começa a discutir no espetáculo as despedidas. Então, a gente se despede da história dos palhaços, do Balada de um Palhaço, agradece, né, o Plínio Marcos e tudo que ele nos ensina, né, até aqui, e a gente traz a figura do palhaço como um arquétipo, da cigana, que também vem do texto Balada de um Palhaço, e de um astronauta que surge no meio do processo, essas três figuras que têm em comum a transitoriedade e a impermanência, né, e a gente começa a falar sobre despedidas, partidas. E foi uma virada muito intuitiva do grupo, no meio do processo, né? Então, não vamos mais falar sobre... não é isso que a gente queria discutir, condição do artista, a gente quer discutir algo que não é tão palpável, né? E que talvez a gente não tenha uma resposta também, né? É uma sensação. E aí a gente leva e constrói esse espetáculo de uma forma... bastante sensorial, é uma experiência um pouco sensorial e bastante afetiva com o público. Essa foto que o Rafa colocou aí agora é da nossa pré-estreia na Casa Nó 513, que é um espaço em São Caetano do Sul, que começou a fazer algumas apresentações, é uma casa, né, onde moram pessoas, colegas nossos,
e eles, desde o começo do ano, final do ano passado, começaram a realizar, abrir a casa deles para apresentações artísticas. Então, acho que a Marina Negreiro está aqui, ela fez show lá, a gente levou a nossa pré-estreia para lá, tiveram outras apresentações, sobretudo musicais lá, e, enfim, é uma casa, né? Então, a gente acabou usando todos os cômodos da casa, e o público viveu uma experiência de teatro dentro de uma casa onde moram pessoas, né, com os objetos deles. Então, aí, essa cena aí é uma recepção que a gente faz com o público antes do espetáculo começar, mas que a gente já pode considerar como um início, né? O público é dividido em três blocos, né? O grupo da cigana, o grupo do palhaço e o grupo do astronauta. Cada um de nós, eu, Rafa e Carol, conduzimos um pouco desse público. E, enfim, para você assistir a peça completa, você tem que assistir ela pelo menos 3 vezes, e ainda assim você vai assistir um espetáculo bastante diferente um do outro, assim, porque a gente acaba criando narrativas simultâneas a partir da visão dessas 3 figuras. Aí, o público assistindo a primeira cena, que começava ali na garagem da casa, tem até um carro estacionado do lado, porque, enfim, era um carro do vizinho que não podia ser retirado para a gente abrir a cena, e a gente fez do lado do carro mesmo, com direito aos gatos da casa também, passando, enfim, tudo muito gostoso e com muito afeto, essa sensação de estar em casa mesmo. E aí a cena também da garagem, ali o carro coberto. Também a primeira cena. Aí a gente tá na sala da casa, né? A segunda cena da peça. O público muito próximo. E a nossa estrutura de encenação vai quebrando cada vez mais a qualquer tipo de encenação, né? Então, é uma conversa, é um abraço, é uma aglomeração, de fato, coisas que, enfim, é um espetáculo que a gente teria algumas questões para fazer nesse momento, né? Aí eu estou fazendo uma cena na cama do Jonathan, que é um dos moradores da casa, né? Tem um momento do espetáculo que a gente divide o público e 3 cenas simultâneas acontecem, né? E aí a gente fez essas cenas nos quartos dos moradores da casa. E, enfim, uma experiência bem próxima, onde nesse ponto a plateia já nem se lembra mais que está no teatro, vendo teatro. Eu já sei sobre a vida das pessoas, as pessoas já sabem sobre a minha vida, é como se fosse um grande rolê, um grande encontro mesmo entre amigos, entre conhecidos, enfim. Aí é um vídeo de uma das cenas. Rafa, pode soltar. Bom, pode não parecer teatro, mas uma das cenas é uma festa, e, enfim, é uma festa mesmo, ela tem um tempo bem dilatado, e tem um drink, tem música, tem DJ, tem som ali, ela estava acontecendo na cozinha da casa, que era um lugar maior, assim, para a gente fazer uma pista de dança, lugar mais amplo, e é uma cena que, surpreendentemente, assim, a gente sempre ficou muito preocupado com, e aí a gente vai conseguir fazer o público ficar dentro, e as nossas experiências foram muito legais, assim, o pessoal bebeu, dançou, curtiu e continuou no trajeto depois. Aí, ao final da experiência, a gente indo para a rua, né, terminando, e essa é a cigana, o palhaço e o astronauta,
o nosso último trabalho, que vai para espaços fechados, mas para espaços diversos, né? Ele não determina, não é uma peça que determina um espaço específico. Acho que o nosso único requisito é que a gente possa realmente ter alguma experiência dentro desse espaço, que seja um espaço com memória, que seja um espaço onde já tenham acontecido coisas, um espaço vivo. A gente para ir para sua casa, que a gente apresenta a peça lá, tá bom? A gente apresenta na sua casa, é só chamar. Pode chamar. Passou pandemia, a gente está aí, pode chamar. E, bom, depois de toda essa volta, né, e pegando ainda a narrativa que começou lá atrás, o Tá Rindo do Quê, passou pelo Pão e Circo, pelo Treinalhaço, vem para Cigano, Palhaço e o Astronauta, a gente começa a rever a nossa história, né? A Cigana e o Palhaço e o Astronauta é um espetáculo que eu sempre falo que é o espetáculo terapia do grupo, é uma brincadeira, não é uma terapia, mas que ele foi um momento bem intenso de criação, onde a gente também começa a pensar no que queremos para o futuro, e o que é legítimo na nossa trajetória, né? E, bom, como eu já falei aqui antes, e acho que o Rafa também, nós somos um grupo de São Bernardo do Campo, e a gente pesquisa, durante esses anos, a região do ABC, sobretudo os espaços públicos, a relação pública com a região, das políticas públicas da região, da cultura na região, e a grande pergunta que temos escolas de formação, como a Fundação das Artes, Escola Livre de Teatro, a gente tinha o CLAC, oficinas culturais que iniciam muitos artistas. E por que cargas d'água? Os artistas não ficam na cidade, né? É um grande questionamento que começa ali, fica bem forte no processo de criação do Pão e Circo, e que a gente acaba carregando, porque nos atravessa, né? Não só como um grupo de teatro, mas também como artistas individualmente, né? Então, a nossa luta é sempre poder continuar aqui, no lugar onde a gente nasceu, onde a nossa família vive, né? E, de certa forma, onde mora a nossa ancestralidade, né? E buscar essa resposta. Porque a gente não consegue permanecer. Se há artistas, há público, porque não há permanência, né? E aí a gente chega à nossa grande parada na BR, aí na Cigana a gente estava encostando aqui, a gente para mesmo, encosta e fala, não, vamos olhar para tudo isso que aconteceu, para todas essas experiências que atravessaram o nosso corpo, a nossa história, e vamos falar sobre isso. E, enfim, surge uma ode ao ABC, que é um projeto para os próximos anos, que a gente deu um start agora, no último ano, começamos ele no último ano, falando sobre São Bernardo do Campo, a cidade onde nasce o Coletivo Menelão. Então, é um projeto que a gente idealiza como uma montagem de, até então, uma trilogia sobre o ABC, espetáculos de rua, até o momento também, a gente pretende ficar na rua mesmo, e contar um pouco da história, do imaginário do ABC, e dos personagens também que nos atravessaram ao longo desses anos, e que a gente conhece popularmente. Aí são algumas imagens da cidade que a gente captou para uma videoarte. Bom, e tem um momento em que a gente começa a pensar, né? Vou finalizando aqui agora com uma amarração de tudo isso que a gente falou. A gente começa a pensar, bom, se o grupo nasce fazendo um espetáculo itinerante que, por um motivo, pelo motivo de que não tem acesso, não há o acesso
aos espaços públicos da cidade. E depois continua fazendo teatro de rua, continua fazendo teatro em espaços democráticos, porque ele não vai para o palco, né, uma vez que ele poderia já ter esse acesso, né, por que não retornar ao palco? E, enfim, a gente entende que a gente descobriu algo, né, que a gente cruzou uma linha que é quase impossível de voltar atrás, né? É um despertar de uma consciência que, uma vez que a gente percebe ela, é bem difícil esquecer e falar, não vou mais fazer isso, vou fazer outra coisa. A gente teve uma experiência, e temos ainda, com a Rede Brasileira de Teatro de Rua, de uma formação política mesmo, artística, é um espaço de discussão sobre teatro de rua nacional, então a gente conheceu artistas de rua, grupos do Brasil inteiro, e na RBTR a gente foi apresentado ao termo arte pública, né, então eu queria falar um pouco sobre ele, porque de certa forma quando a gente entende o nosso teatro como arte pública, a gente cai aquela ficha, né? Como nomear as coisas, dar nome às coisas, é uma coisa muito importante, né? Para a gente criar consciências e continuar construindo. Esse termo arte pública, ele surge para falar sobre monumentos, esculturas, grafite, enfim, obras de arte que estão no espaço público, né? No espaço urbano. Ou seja, obras de arte que qualquer pessoa teria acesso, que você não precisa de dinheiro, né, que não tem uma parede, não tem nada que te separa dela, né, é uma obra de arte que, por mais que tenha sido feita por um artista, tenha uma autoria, ela pertence a todos e todas e todes a partir do momento que ela está no espaço público, né. Então, alguns exemplos disso são, por exemplo, as esculturas da Tomiotaki, né, que a gente tem em vários lugares aqui em São Paulo. Grafites, né, os prédios grafitados, tudo que for monumento, assim, artístico, pela cidade, pelas praças, enfim, isso é considerado arte pública. E aí, me parece um pouco lógico, né, se a gente pensar um pouquinho mais a fundo, que o teatro de rua também deveria se encaixar no termo, né, mas isso demora um pouco a acontecer no Brasil, e eu não sei se no resto do mundo também, mas aqui, quem apresenta arte pública ao teatro, até onde eu sei, é o Amir Haddad, né, que muita gente deve conhecer também. Ele é um dos teatrólogos mais importantes que a gente tem no Brasil atualmente, né, do grupo Tá na Rua, e ele traz o termo arte pública para falar que o teatro de rua, ele é arte pública, justamente porque não há distinção, né, a partir do momento que você está numa praça, não existe distinção alguma, não existe limitação alguma, é uma acessibilidade ilimitada, né, e há uma conversão dos transeuntes, uma possibilidade de conversão dos transeuntes, as pessoas que estão passando na rua, em público. Bom, parece lógico, mas, de novo, isso demora a acontecer para o teatro de rua se reconhecer como arte pública, né? O teatro se reconhecer como arte pública. Isso porque, né, no nosso país, muita gente ainda pensa que teatro é uma coisa cara, né? É muito comum a gente perguntar, bom, por que você não vai ao teatro? Ah, porque é muito caro, porque nem conheço direito o que é, nunca fui. Tem gente que acha que você precisa ter uma roupa boa, né? Uma roupa diferente para ir ao teatro, né? E é uma ideia que vem da onde, né? Da onde vem? O Lúbio Luiz Fernando Marques, que é um diretor daqui de São Paulo, que muita gente conhece também, ele sempre fala que uma das piores coisas para a linguagem teatral é ter um edifício arquitetônico chamado teatro, que as pessoas começam a atrelar o fazer teatral a um espaço, a caixa preta. Enfim,
Isso é uma fábula burguesa e midiática sobre teatro, né? Que vai sendo enclausurado, porque se a gente for pegar a origem do teatro, né, seja ela uma origem histórica, uma perspectiva histórica ou antropológica, a gente vai chegar a um teatro que começa num espaço público, né? Um teatro feito a céu aberto, um teatro que discute a cidade, que discute a sociedade. E, no decorrer do tempo, ele vai sendo emburguesado, enclausurado dentro de 4 paredes, dentro de um palco italiano e de uma caixa preta. Bom, por que será também, né? Será que alguém enxerga no teatro algum perigo para ir enclausurando ele dentro de 4 paredes? E aí eu trouxe aqui voltando ao termo arte pública, né? Bom, se o teatro chega aqui no Brasil já numa perspectiva colonizadora, né? Quando a gente estuda a história do teatro, ele já chega numa perspectiva colonizadora, os padres colonizando os índios, trazendo o teatro como uma ferramenta de cultura europeia. Será que o teatro já não existia aqui antes do homem europeu branco chegar aqui, né? Que teatro é esse que chega aqui? E aí eu trago aqui uma fala do Amir Haddad para finalizar, que eu acho que me responde isso de uma maneira muito direta. Ele diz assim, em um artigo que ele escreveu chamado Em Defesa da Arte Pública. A arte pública, como a chamo, me deu a oportunidade de entrar em contato com a minha ancestralidade, participar de maneira clara e consciente da memória e do inconsciente coletivos, o que me dá um pouco esta sensação de reencarnação, ou de já ter vivido o que estou vivendo e vou viver. Não só eu já vivi aquilo, mas toda a humanidade também. O cidadão pobre, carente e ignorante, maltrapilho, que para na rua para ver meu teatro, arte pública. Tem também a sensação de já ter visto aquilo muitas vezes, em todas as épocas, e sente-se reconfortado ao reconhecer tão bem uma coisa que nunca viu. Eu também já ouvi me assistindo muitas vezes, em muitos lugares. Você ergue um braço na praça, faz um gesto e, de repente, a sensação de já ter feito aquilo sempre. De já ter feito aquele gesto naquela ou outra praça em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do tempo. Um só lugar, um só momento. Todos os lugares, todos os momentos. Você nunca fez aquilo antes, ali, naquele lugar. Mas o ser humano, portanto, você, já fez aquilo muitas vezes, em muitos lugares, em todos os tempos. Faz parte de um patrimônio valioso da memória coletiva da humanidade, a que se pode ter acesso através das artes que se manifestam nos espaços públicos, por meio do contato direto do artista e sua obra com a população, sem discriminação de nenhuma espécie, em todo e qualquer lugar. Bom, não tem muito mais o que dizer sobre o porquê a gente não conseguiu nunca mais pensar em um trabalho para o palco. Uma vez que, por questões políticas e questões de inacessibilidade ao edifício teatral, o grupo começa a produzir peças para espaços alternativos, a própria arquitetura da cidade e a falta da arquitetura do teatro, espaço teatro, começam a atravessar tudo, né? A forma do nosso teatro, o conteúdo do nosso teatro e a ética do nosso teatro. Enfim. Acho que é isso. Acho que eu finalizo. Carol, manda ver aí. Olá. Bom, obrigado, Dê, obrigado, Rafa. E agora, lembrando a gente passou um pouquinho aqui do horário, mas a gente vai continuar rapidinho. Lembrando daquela frase, daquela pergunta que eu fiz para vocês lá no começo, eu vou pedir algo para vocês.
que você vê quando olha pela janela? Depois de tudo isso que foi mostrado, dito, enfim. Espero que tenha ficado algo bacana aí para vocês, para refletirem aí durante a semana. E aí a gente vai pedir uma atividade para vocês. Ah, vocês acharam que não ia ter lição de casa? Tem lição de casa. Para quem quiser, o que eu peço para vocês? Durante a semana, até a terça-feira que vem, vou dar uma semana para vocês fazerem. O que você vê quando olha pela janela? Depois de tudo isso que foi dito aqui hoje, que vocês registrem, seja com uma foto, pode ser um vídeo, enfim. O que você vê quando olha pela janela? Se é, de repente, a mesma coisa que você anotou ali no início da aula, ou se não é mais, se é outra coisa, não é mais aquilo, não tem mais nada a ver com aquilo que você anotou no começo, ou se continua. E aí, você pode registrar isso em foto, em vídeo, e vou pedir para que vocês publiquem isso no Instagram, e coloquem a hashtag Encontro Fora da Caixa e o @Coletivo Menelão, para marcar, para a gente poder encontrar essa publicação. Vocês podem colocar, como eu já falei, foto ou vídeo, se quiser colocar de repente, uma legenda para isso, ou se essa legenda, além de um título, você fala, não, esse título é um poema, não, o título disso é um trecho de uma música, enfim. O que o seu coração sentir aí nessa uma semana. Então, até terça-feira que vem, a gente vai estar de olho aí no Instagram. E aí, quando você fizer, você marca a gente. Que aí a gente compartilha lá no nosso perfil também, porque a gente também está curioso para saber o que reverberou aí, o que vai reverberar desse nosso encontro. Como eu disse, quando eu enviei esse projeto para o edital, faz uns 2 meses atrás, e a gente estava ainda totalmente enclausurado, né, por causa da pandemia, e a gente tinha ali a visão limitada da janela. Hoje a gente sabe que, mesmo ainda estando em pandemia, a situação é outra, né, mudou, né, as pessoas ainda estão se sentindo livres para, além de sair para trabalhar, dar os seus rolezinhos, né, então, mas a gente vai continuar ali no rolê da janela. A gente vai estar aqui na janela, no que você vê quando olha pela janela. Então, fica essa atividade para quem quiser, quem puder fazer. E aí marca a gente para a gente poder ver, tá bom? E compartilhar. E agora, a gente se estendeu. Quem puder e quem quiser ficar aí mais uns 15 minutinhos com a gente, que a gente fecha às 10. Quem quiser ligar as câmeras, quem quiser conversar com a gente, compartilhar alguma coisa, tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente está aberto também para ouvir. Vocês ouviram bastante a gente. E aí a gente deixa esses minutinhos para quem quiser falar. Senão a gente encerra por aqui. Eu não vou pôr a música do início novamente. Bom, você quer falar, Sé? Se quiser falar, pode falar. Bem rapidinho, eu estava esperando para ver se alguém queria falar alguma coisa, mas eu descer vocês do Coletivo Menelão, agradecer a Carol pela agendade, né, porque é um projeto que ela propõe, e aí de repente vocês usam esse projeto para a gente falar da nossa pesquisa, mais a minha pesquisa com as máscaras aqui na semana passada, e hoje a Carol fala um pouquinho da pesquisa dela e depois da pesquisa do Menelão, né, então é muito generoso isso da parte dela, e é muito do teatro de grupo, que eu acredito muito, e eu escutei onde, não lembro de quem, que um grupo de teatro é, antes de tudo, uma ideia. E enquanto tem pessoas
com essa ideia na cabeça, o grupo segue existindo. Então é muito bonito ver toda a área do Menelão, que já tem 8 anos, né? Parece que foi ontem. Eu olho tudo isso aí que vocês contaram, parece que foi ontem. É muito bom ver vocês continuando e fazendo os desdobramentos que tem que fazer. É muito bonito. E que esse teatro, esse grupo é formado por pessoas que estão em modificação. E eu queria também fazer aqui uma lembrança de uma pessoa, né, sem querer levar para baixo a energia, mas apareceu em algumas fotos o Oswaldo Valério, que foi integrante do Menelão na primeira formação, e há 2 dias ele faleceu, né? E eu tenho conversado com muitos amigos, assim, como eu, pelo menos, como eu sinto a morte perto nesses últimos tempos com essa pandemia, né? E que é louco isso, ao mesmo tempo que a gente sente super perto, é uma coisa que vem pela internet, você não vê, né? Para mim está sendo uma experiência, assim, muito louca. E pensar que ele que indiretamente trouxe o Plínio Marcos e o Menelão para o próprio Menelão, né? Porque o Rafa, que tá na época, lembra textos dele que tinha muito a cara do Plínio Marcos, e eu falei, nossa, esse texto é muito Plínio Marcos, começou a trabalhar Plínio Marcos, então, sei lá, de algum lugar, eu acho que ele está acompanhando a gente ainda aí, né? Deixar essa lembrança e essa homenagem a ele, e sigamos, e obrigado, Carol, pela generosidade, e Rafa e Dê por seguir, e quem acompanhou aí, os bravos que estiveram conosco, e é isso. Sim, é um momento também, né, de falar sobre história, sobre atravessamentos, e aí diante de tudo isso, esse acontecimento, né, muito bem lembrado, eu não lembrava dessa questão da dramaturgia, né, mas veio desse momento exato mesmo. Bom, que ele esteja também por olhar pelas trajetórias aí, né, e nos afetando em outros espaços agora. Bom, acho que como registro de último informe também, a gente vem investigando agora, nesse momento, uma ideia que perspassa, eu acho que o teatro de rua, muito bem amarrado pela D, desse olhar que quando a gente vai para o espaço fechado, nesse ambiente digital, a gente vem experimentando uma ideia de itinerância digital, que vai vir para o nosso experimento, que vai estrear em novembro. É uma adaptação da nossa peça que não estreou, que vai circular pelas redes, né, e como o público fazia a itinerância naquele momento, vai fazer a itinerância nos links. Então, estamos nessa investigação também. Acho que seria... depois a gente manda para o pessoal, todo mundo vai conseguir assistir. Quer encerrar, Carol? Vamos, bora lá? Para todo Sim. mundo dormir, descansar. Gente, muito obrigado a todos e todas. Tem uma galera aí que já partiu, né? Falando em partida, partiu, né? Vamos partir. Muito obrigado por estarem com a gente, ficar esse tempinho a mais com a gente. Quem sabe a gente vai propor, de repente, outros encontros. Foi legal compartilhar as experiências, as pesquisas, né? Enfim, a gente fez aí por meio do edital, mas foi interessante a gente parar para pensar sobre compartilhamento, né, das nossas peripécias. Foi muito legal. Gente, muito obrigado, Rafa, Dê, obrigada aí na produção. Obrigada a todos e todas. Até a próxima. Um beijo. Boa noite.